E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Capítulo 19, 20 e 21 do Evangelho de São João é o nosso conteúdo de hoje, e o mesmo já encerra o estudo acerca deste livro. No capítulo 19, você percebe o auge, o ápice da injustiça humana ao condenar a crucifixão, o inocente Filho de Deus. Não havia nele pecado algum, nenhuma transgressão. E você observa no capítulo 19, o verso 7, quando diz o seguinte: os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou o Filho de Deus. Por que Jesus deve morrer? Porque ele se declarou Filho de Deus. Ei, se fosse naquela época, se você tão somente abrisse a sua boca para dizer eu sou Filho de Deus, mano, você está sendo condenado à morte. É exatamente isso que propõe o capítulo 19. A morte de Jesus foi decretada porque ele se declarou como Filho de Deus. Foi um grande problema. Declarar-se como Filho de Deus era declarar-se como sendo o próprio Messias. Tendo isso em vista, Jesus foi levado à cruz. Ou seja, ele não poderia declarar aquilo que ele era de fato. Já imaginou um mundo onde você não pode declarar o que você de verdade é? As pessoas criam leis para condenar você simplesmente porque não suportam escutar a mensagem que você tem. Me faz lembrar inclusive do profeta Daniel, quando no capítulo 6 ele é jogado na cova dos leões e o próprio texto bíblico explica porque ele era um homem justo, inocente, não havia nele crime algum também, mas no entanto o apanharam na lei do seu Deus. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele orava. Porque Jesus foi condenado à morte? Porque se declarou Filho de Deus. Onde estavam os direitos humanos? Onde estava a justiça social? Onde estava a defesa das minorias? Onde estava tudo isso? Ei, vou te dizer o seguinte, não haverá nenhum direito vigente, não haverá nenhum advogado que possa te defender no momento em que, movido por uma circunstância dos últimos instantes da história desta terra, o povo de Deus for condenado à morte porque tão somente crê em Jesus como Salvador. Essa injustiça aqui praticada no capítulo 19 é uma injustiça que vai se repetir nos momentos finais da história desta terra, assim como aconteceu também na vida do profeta Daniel, ou do Sadraque, do Mesaque, ou do Abdenego, ou do Estevão, que foi apedrejado até a morte, ou de todos os outros discípulos cuja morte foi, de fato, cada uma delas muito horrenda. E tudo isso porque eles acreditavam neste Filho de Deus que hoje eu e você professamos a crer. Os discípulos morreram por esta causa, e quando a gente acredita de verdade em algo, estamos inclusive dispostos a morrer por isto, caso contrário, não acreditamos de fato. Você percebe que essa história se repetirá, porque todo filho de Deus que adota Jesus como seu Salvador e está marchando dentro do tempo profético no qual nós estamos inseridos, certamente está caminhando para um processo de perseguição e de julgamento injusto. Então prepare-se, porque a mesma sorte de Jesus Cristo será também direcionada para cada um de nós. A pergunta é, estamos prontos? Será que estamos prontos? O Senhor Jesus levou até o fim todo o seu processo de morrer pela raça humana, razão pela qual hoje nós temos a bendita esperança, porque ele não só morreu sendo crucificado, como nos aponta o versículo 17 em diante do capítulo 19, mas ele também ressuscitou. O Apocalipse chama esta morte de Jesus como sendo ele o primogênito dos mortos. Primogênito faz referência ao primeiro, faz referência ao mais velho, filho primogênito. Só que primogenitura na Bíblia é um pouco mais do que isso, significa dignidade, status. E se você for encarar na literalidade do termo, primogênito dos mortos, ele foi o primeiro a experimentar uma morte que ninguém jamais experimentou, uma morte por toda a raça humana. Ele morreu não simplesmente em relação à sua própria existência, mas ele morre pagando o preço da morte de todo aquele que nele crê. Morreu por toda a raça humana. É uma morte única, singular. Ele é primogênito dos mortos. E você entende um pouco mais quando estuda a análise da colheita de Israel, e os primeiros grãos eram apresentados como molho movido diante do templo em oferta, em sacrifício. Tendo isso em vista,
Jesus, quando ressuscita, apanha os primeiros grãos colhidos como resultado de seu sacrifício, que são aqueles que ressuscitaram junto com ele e adentraram inclusive a cidade testemunhando acerca de sua ressurreição. Jesus leva consigo todos esses para o céu, apresenta o seu sacrifício ao Pai, e os primeiros grãos da colheita, já que estamos aqui usando esta metáfora, são exatamente esses ressurretos que com ele levantaram-se do túmulo ao terceiro dia. Tendo isso em vista, são apresentados ao Pai, o Pai aceita o sacrifício, que é na verdade o molho movido. Ei, a colheita está pronta para ser realizada, porque os primeiros grãos, o exemplo, aqueles de amostra, já foram oferecidos ao Pai e aceitos, e agora o restante da colheita ocorrerá quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O capítulo 19 apresenta o sacrifício de Jesus Cristo, tendo em vista exatamente a eficácia desse sacrifício para nos resgatar. Morreu injustamente para que por meio de sua justiça fôssemos resgatados da morte eterna. O capítulo 20 mostra a ressurreição, e se você obtiver um prisma, um panorama mais abrangente sobre o contexto aqui inserido, vai perceber que todos os demônios ordenados pelo próprio Satanás se concentram no ambiente onde o corpo de Jesus está, a fim de impedir sua ressurreição, sendo o diabo sabedor, porque conhece as escrituras sagradas, de que o Messias ressuscitaria. E todo o contingente do inferno foi arregimentado para impedir de alguma forma a ressurreição de Cristo. No entanto, um único anjo poderoso desce, remove a pedra, e o diabo nada pôde fazer, nem os seus demônios. E o Filho de Deus ressuscita mediante a ação do Espírito Santo. Tendo isso em vista, Paulo diz: se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. Tudo que seria ou tudo que existiria não teria o menor propósito. A ressurreição de Cristo traz propósito a todas as coisas. Temos chance, temos esperança, porque ele ressuscitou. E aqueles que nele creem podem participar da mesma sorte. Uma vez que o Filho de Deus venceu a morte, todos aqueles que acreditam nele vencerão também, porque ele declarou sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O capítulo 20 mostra o privilégio de uma mulher chamada Maria Madalena, que é a primeira que se encontra com Cristo após a sua ressurreição. As mulheres permaneceram firmes com Jesus até ali ao pé da cruz, e depois Jesus então dá o privilégio de uma mulher ser a primeira a contemplá-lo ressurreto. Tendo isso em vista, você percebe quanto valor Jesus agrega em seu ministério à mulher. Mulher desprezada, mulher humilhada, o papel da mulher que não tinha a menor dificuldade neste tempo, dignidade, melhor dizendo, neste tempo, nestes dias, em Jesus. Todas elas são colocadas no patamar de dignidade que o céu deseja que elas estejam. Ninguém valorizou mais a mulher do que o próprio Cristo. O capítulo 21 possui então o encerramento desta maravilhosa narrativa, e o verso 25 diz: fez Jesus também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja, tem muito mais coisa que Cristo fez que nós não sabemos e nos evangelhos não constam, e nós teremos a alegria de conhecer detalhes sobre todo o ministério de Jesus que não caberia escrito nem em todos os livros do mundo. Você vai poder passar a eternidade estudando todas essas coisas, cada detalhe, e será sem dúvida nenhuma um grande privilégio. Graça e paz, amanhã tem mais. Esse é o nosso Super Ano Bíblico, estamos juntos.